Boa noite, meu nome é Kátia. Eu estou muito emocionada com essa mesa. Podia ficar ouvindo muitas horas vocês falarem. E é muito bom conhecer vocês, assim, ver os rostinhos de perto. A Celina é minha prof já. Eu sou aluna da pedagogia da URGS. Estou cursando a cadeira do Encontro dos Saberes com ela. E eu entrei na pedagogia porque eu fui reprovada na prova específica de artes visuais. E venho procurando, dentro da pedagogia, o que me faz acender esse fogo dentro, assim, essa paixão que acelera o coração. E venho encontrando isso no CDE, que é um Centro de Desenvolvimento da Expressão, escolinha que existe desde 1961 no nosso estado, é pública, ainda está aberta. Hoje é aniversário da Luísa, que é a professora do ateliê, e a última professora que se aposenta em 30 dias. E ouvir vocês falarem dessa interlocução, saber que a Luciana está ali na FACED, mesmo assim, nunca tínhamos nos encontrado frente a frente, assim, me faz pensar um pouco sobre a falta de memória desses movimentos. O CDE pertence ao Movimento Nacional das Escolinhas de Arte do Brasil, pouquíssimo tratado dentro do currículo da pedagogia, não sei como funciona dentro do currículo das artes visuais também. Venho encontrado no termo da acessibilidade cultural uma maneira de unir todos esses conceitos de arte e educação, de ética, de sensibilidade. E queria saber o que vocês sabem sobre o movimento das escolinhas de arte, se vocês conhecem o CDE, e ouvir um pouco sobre como vocês consideram esse movimento parte desses lugares de criação e de como a gente poderia valorizar mais, voltar a relembrar desses espaços hoje em dia. Que bom que tu está no CDE, né? Eu fico feliz e triste saber que vai se aposentar, não sei como é que vai ficar a situação, né? Até há pouco tempo eu fui surpreendida com uma exposição sobre o CDE que teve, vocês organizaram, e foi uma exposição que até nós saímos numa reunião e aí a gente estava no Centro Cultural e tinha exposição, a gente não soube dessa exposição, por que não nos avisam para a gente poder levar os alunos, porque eu conheci o CDE quando eu era estudante de licenciatura em Educação Artística em Pelotas, e nós viemos, porque assim, o CDE era um ateliê super conhecido e era um modelo, assim, então a gente tinha, claro que a formação de artes que a gente tinha era muito da livre expressão, né, um pouco, então o CDE era aquele lugar, assim, que, olha só, então a gente vinha a Porto Alegre para visitar o CDE, então sim, eu conheço o movimento de escolinhas de arte também, acho que é fundamental, e muitos dos nossos alunos da licenciatura em artes visuais da URGS não conhecem, né? Então, que bom que tem uma geração aí brigando e eu acho que realmente tem que ser mais conhecido. E as portas do Arteversas estão abertas quando quiserem se conhecer e conversar mais proximamente. Eu não dou aula no curso de pedagogia, dou aula na licenciatura em artes visuais, na FACED, mas, enfim, estou por ali. Não, claro que a gente estuda, né? A história do ensino de arte do Brasil é fundamental, conhecer o movimento das escolinhas de arte no Brasil, né? E, inclusive, para entender as disputas que existem no campo, né? Da arte entrar na escola. Teve uma disputa muito grande de um setor da sociedade que entendia, lá na década de 60, 70, enfim, que a arte não deveria entrar na escola porque ela ia se prejudicar, né? Então, isso é uma disputa política que nós temos que saber que existe até hoje. E a gente tem que tomar uma posição, entender as perspectivas de todo mundo que está envolvido nisso, né? Entender o que constitui a função da arte na educação escolar e o que pode ser uma educação em arte fora da escola. Entender são questões muito finas, mas que têm diferenças fundamentais, né? E isso tem tudo a ver com formação de professores, tem tudo a ver com mediação de arte, tem tudo a ver com a constituição dessas pessoas que fazem esse trabalho,
né? Então, é fundamental. Agora, claro que a gente sempre faz muito pouco, né? Com a força dos nossos braços, das nossas pernas, num colegiado que tem 4 professores, né? Nós conseguimos pouquíssimo. Gostaríamos de conseguir muito mais. Gostaríamos de fazer um convênio, gostaríamos de estágio para os nossos alunos que precisam trabalhar, precisam se inserir e que querem, gente, pasmem. Nossos alunos querem dar aula, querem trabalhar com educação. Apesar das estatísticas, né? Quando se recebe, né, gente que faz arte e educação, e a gente consegue transmitir o vigor que existe ali, as pessoas se tornam professoras, sim, né? Mas isso é outro assunto. Boa noite, né, mais uma vez. Primeiro eu quero parabenizar a mesa, né, pelo trabalho, pelas 3 professoras, mas a minha pergunta vai para a professora Celina Alcântara. Professora, no livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, a protagonista Querindé, ainda pequena, descobre, né, que é diferente quando se olha pela primeira vez num espelho, né? Para ela não existia essa diferença, ela não se sentia diferente, até se olhar no espelho. Aí eu pergunto para a senhora assim, em que momento e de que maneira esse espelho refletiu você? Olha, como eu falei, para mim, essa é uma das primeiras descobertas da minha vida. Assim. Eu descobri desde pequena que eu sou uma mulher negra e que isso tem um preço a pagar. Uma das questões é a solidão, né, que se fala hoje um pouco mais, mas que é dessa solidão que vem esse espelho, é esse outro mesmo que te diz: não vou brincar contigo porque tu é negra, não gosto de ti por isso, tu é isso, tu é aquilo, tu é aquele outro. Esse espelho que vai lá e te determina o teu lugar e também o que tu é, né? Que é isso, que é esse espelho racista que as pessoas aprendem desde muito pequenas, não é? Essa ideia de que as crianças, por exemplo, não tá em todos os níveis, tá desde das crianças muito pequenas. Então, eu entendi isso, esse espelho, para mim, ele foi muito mais esse outro que me interpelou do que propriamente um espelho no sentido de me enxergar, né? E tem uma coisa que eu acho que tem a ver comigo, assim, de novo, com essa minha formação familiar e tudo mais, né? Eu em casa, eu sempre fui muito... Eu sou a única mulher, né? São 6 homens e eu. Então, eu sempre fui um pouco mais... nem é protegida, mas no sentido de elevada, não é? Então, eu tenho sempre tive, assim, uma dissonância entre aquilo que eu vivia em casa e o que eu vivia na rua, né? Essa coisa de que na minha casa eu criei para mim um lugar melhor, todo o meu entorno, meus pais, minha família criaram para mim um lugar de contrário daquilo que eu ouvia, né? Então, por exemplo, eu nunca tive uma relação que eu sei que é muito comum das mulheres negras com a própria questão das feições, cabelo, por exemplo. Eu nunca me achei feia, mas eu achava que o meu problema era porque eu era pobre, não porque eu era negra. Embora eu entendesse desde muito pequena essa relação com o fato de eu ser negra, né? Então, eu acho que isso também, essa experiência, ela se dá muito a partir também do teu entorno, né? Daquilo que tu consegue, do modo como tu consegue te constituir dentro de um determinado espaço que é familiar, que é de comunidade. Hoje eu vejo muito presente isso também nos meus alunos, né? Que chegam já empoderados de um outro lugar, assim. Chegam, por exemplo, exigindo mais do que... quando eu entrei na universidade, eu era aquela pessoa que me achava assim, privilegiada de estar ali e de ter que aceitar muito das coisas como elas estavam, né? Hoje, os meus alunos, eles chegam não querendo aceitar.
Eles chegam contrário, apontando e dizendo isso não está bem. Então, eu acho que essa construção, ela tem essas duas questões, digamos assim, basais, que é um modo de configurar essas relações racistas. E aí, por isso que eu digo que é importante a gente pensar sobre isso e falar sobre isso, porque racismo não é um momento só da ofensa racial. Racismo é sistema de opressão e de exclusão, né? E se a gente não pensa sobre isso, a gente acha que porque eu não ofendo, eu não estou lá no esquema do... Mas estamos todos imersos, estruturados dentro disso, né? E isso vai se reconfigurando de várias maneiras, né? Esse espelho foi se reconfigurando de várias maneiras, né? Mas, para mim, o espelho fundamental é esse outro que impinge uma relação que é de opressão, que é de exclusão, que é própria da relação racista, né? Carmen, com relação à educação, estava falando, eu sou estudante, estou no último semestre de artes visuais e fiz estágio no semestre passado e esse estou fazendo. Semestre passado, passei pelas crianças e entrar em sala de aula. Claro, eu sou estagiária para estar em observação, né? A professora chegou e disse assim, ó, as 9 turmas são tuas, tu te vira. E aí eu assumi as 9 turmas. Só que assim, ó, eu entrei em sala de aula e daí os alunos questionavam, mas artes para quem? A gente não precisa disso. E aí eu disse para eles, não, como que não? Tu tem arte, matemática, história, geografia, tudo tem a arte, está incluído em tudo. E aí eu levei eles a ver onde é que estava a arte em todas essas matérias. Tá? A escola é pública, os alunos não trazem material, não tem como fazer. Em sala de aula, o professor disse assim, ó, pega uma folhinha, desenho livre. Essa era a aula de artes. E eu, quando vi que não tinha isso, eu saí atrás, comprei material e eu levo. Agora estou dando aula para o ensino médio e EJA, essa parte o material é meu, eu levo o material. Eu sei o que eu quero propor para eles em sala de aula, eu levo o material. E ocorreu o seguinte, eu saí do lugar comum que os professores dão aula. E agora, então, a briga que eu retornei à escola, mesma escola, e os alunos, prof, quando é que tu volta para nós? E como eu comentei com o Lucas até na chegada, eles chegaram a dizer na frente da outra professora, dizer assim, prof, tu não vai te aposentar? Tá, daí deixa, tu vem para o lugar dela, deve estar se aposentando já. Sabe? Como é que a gente faz? Eu tenho certeza que eu quero dar aula. Esse é o meu... Eu sinto que é a minha... Eu tenho sede disso. Tá? Como é que vamos fazer para conseguir... Porque tem muitos professores que não vão se aposentar agora, vão ficar muito tempo. Teríamos que fazer o quê? Cortar... Eu tenho vontade de dizer, gente, vamos se reciclar. Vamos sair disso. Vamos se movimentar. Sabe? Eu levei para os alunos assim, exposições que nós estávamos tendo. Tem tendo exposição disso, daquilo. O que é isso? Onde é que é isso? E aí conversamos com relação às exposições que estavam tendo na cidade. Daí a professora disse, não sei quantos anos que eu não vou à exposição. Ou com relação a um filme que está dando no cinema. Olha, está dando tal filme, vocês viram sobre o que é isso? Sabe, ali nós tínhamos debate em sala de aula com relação àquilo ali. E aí, vamos sentir o que tinha que fazer? Eu quero fazer um desenho, vamos fazer uma atividade com relação a isso. E as aulas se desenvolveram nesse sentido. Sabe? E eu vejo assim, o engessamento dos professores é que me deixa extremamente triste. É uma tristeza tu ver que as aulas de artes que estão tendo hoje em dia não mudaram muito da época que eu tive aula, que me dava um papelzinho, mandava colorir o coelhinho. É muito triste. E outra, Celina, para ti, eu vejo esse negócio do preconceito. Gente, eu sofri tanto, mas eu não sofri com preconceito os negros com relação a mim. Em sala de aula eu tive isso. Hoje em dia eu estou lutando para enxergar esse preconceito de brancos contra negros, porque eu não tive isso. Eu tive dos pretos com relação a mim, a minha cor contra a minha cor, porque eu considero a minha cor. E em sala de aula eu não era considerada a minha cor. Os colegas que eu tinha de cor, vamos colocar assim, chegavam quando eu me manifestava para falar alguma coisa, porque dá para ver, né? A pessoa fala muito. Nega metida, só se achando inteligente. Sabe? Eu disse assim, desde quando a cor tem inteligência ou não tem inteligência? Desde quando a minha cor... Que cor que tu acha que tu é? Sabe? Porque assim, a minha família, eu tenho Deus do loiro com os olhos bem azuis, até um tio meu, que nós somos descendentes de índios, né? Bem escuros. Então, eu digo assim, eu fiquei no patamar do meio termo dessa turma.
Agora, há muito tempo, há uns 2013, trabalhei numa empresa em que chegou na época da Copa, 2014, vamos tirar fotos, os pretinhos da empresa, a cota, não sei o que eles falaram. Eu disse, tá, de brincadeira, né? Eu vou lá juntos. Não, tu não faz parte desse grupo. Eu disse, como assim que não? Porque eles eram bem mais escuros que eu. Eu disse, então quer dizer que eu não faço parte do grupo de lá, do grupo de cá. Eu estou aonde? Na época há 30 e poucos anos que eu ia me casar, eu estava indo na casa do meu marido é descendente italiano do olho azul, tá? Cruzando lá uma turma, todas elas morenas. Olha lá, ó, a nega metida, ó, quer melhorar a cor. Então, eu sofri esse preconceito, mas não, geralmente eu fui acolhida pelos, como colocar, brancos, né? Eu tenho pavor de estar se rotulando de branco, de preto, de azul, amarelo, cor-de-rosa. Eu peguei uma indignação com relação a isso, de rotular as cores, porque eu sofri esse preconceito. Mas, como eu digo, não foi das pessoas que eu considero da minha cor. Foi das professoras, das pessoas que eu considero da minha cor. Então, hoje em dia, eu fui num debate na livraria Paulinas, começaram a falar, porque as mulheres negras sofrem isso e aquilo. Eu levantei e fui embora. Fui embora. Porque eu me senti extremamente ofendida com relação àquilo. Sei que sofre, todas sofrem. Não é só negra, não é só branca. Não é só as negras, as brancas também sofrem. Todo mundo sofre. Mas eu me sinto ainda reticente com relação a isso e fico meio chateada quando eu ouço isso. Porque há muito preconceito com relação ao negro com o negro. Porque quem é negro, eles botam no limite ali. Tem gente que separa a cor. Tu tá meia sujinha, tu não faz parte, tu não é negra. Tu não é negra da minha cor. Então, como é que tu vês isso? Eu acho que primeiro a gente tem que, de novo, a gente tem que pensar a partir das ideias conceitualmente. Racismo não é a mesma coisa que preconceito. Racismo é sistema de opressão e de exclusão. Ele nasce a partir da escravização dos negros e negras que foram trazidos da África, forçados para trabalhar de graça, escravizados. É aí que isso é digamos, o cerne do racismo, né? E aí ele faz com que ainda hoje é a população negra que morre mais, é a população negra que não tem direito a entrar à educação, ganha pior, não tem casa, é quem vai para a prisão, é quem sofre todo tipo de violência. Isso é racismo. Sistema de opressão e exclusão. Ele recai sobre determinadas pessoas. No caso do Brasil, sobre as pessoas que são de origem africana. É sobre essas pessoas que recai esse racismo. Isso foi se estruturando ao longo dos tempos, tá? Foi se transformando, mas não o ponto suficiente para romper com essa relação, que é a relação de opressão e de exclusão. Essa relação ela não se dá da mesma maneira que na época da escravização, mas ainda muito semelhante. Ainda são essas pessoas que são estigmatizadas socialmente, nesse sentido mesmo de opressão e de exclusão. A gente faz parte de uma relação de formação que dizem muito, né, de miscigenados. Isso significa que tem uma gama de coloraturas de negros e negras. A gente tem tantos negros e negras quanto, sei lá, a mais da metade da população, que é o que nós representamos. Isso traz uma série de questões para nós, inclusive nesse sentido de uma identificação. O racismo ele foi eficaz também porque os próprios negros tomaram para si essa operação, né? Então, quando as pessoas dizem alguma coisa no sentido de um negro que é racista, eu digo, desculpa, mas é impossível isso.
Impossível nesse sentido do que eu acabei de falar. Racismo é sistema de opressão e de exclusão. Eu, nem tu, nem ninguém que se identifica como negro consegue impingir aquelas pessoas consideradas brancas ou não negras, seja lá o nome que vocês queiram dar, os mesmos cerceamentos e falta de direitos que a gente tem. Então, eu posso agora dizer, ofender, falar, tu é isso, tu é um branco assim, tu é branco assado, não sei o quê. A gente sai daqui, as pessoas brancas vão continuar tendo seus direitos e as pessoas negras vão continuar não tendo, como historicamente não tiveram. Então, isso é racismo. Isso nenhum negro consegue impingir a uma pessoa branca. Ele não vai tirar direitos, ele não vai fazer com que os brancos sejam mais assassinados, sejam seguidos no supermercado, sejam impedidos de entrar em determinados lugares, sejam em maior número na cadeia. Nada disso que a população negra sofre, ela vai conseguir impingir. Mas, com certeza, uma das eficácias do racismo é o fato de que os negros e negras tomaram para si, inclusive para sobreviver, inclusive para se manter vivo. Então, eu me identifico, a gente se identifica com quem? Com esse que a gente gostaria de ser igual, que é aquele que tem direitos, que tem os privilégios, que ganha tudo, que está tudo certo. Ninguém quer ser igual àquele que vai preso, que é considerado bandido, que as pessoas olham atravessado. Ninguém se identifica com esse, nem mesmo as pessoas negras, né? Então, essa diferenciação é importante. Preconceito tem a ver com uma ideia pré-concebida. E aí, preconceito faz parte das nossas relações como gente, de todo mundo. Agora, racismo tem cor. Isso é importante. Enquanto a gente não falar sobre isso, a gente fingir que nós somos miscigenados e que isso é legal, nós somos miscigenados, e essa é uma herança de estupro. As primeiras miscigenações, elas aconteceram porque as mulheres negras foram estupradas. Enquanto a gente não falar sobre essas coisas, é ruim, é vergonhoso, é parte do que nós somos. Temos que falar sobre isso, temos que parar de colocar para baixo do tapete a sujeira, porque ela só nos levou a esse lugar onde a gente está. Se a gente vai olhar as comunidades, a pobreza, toda coisa ruim, ela tem cor. Ela não é para todo mundo. Para mim, é disso que se trata. Bom, sobre as aulas de arte, né? Eu sou supervisora de estágio e a gente vê de tudo. Eu acho que maus profissionais tem em todas as profissões, né? A gente está num lugar aqui da medicina, e a gente sabe que existem maus profissionais da medicina, né? Bom, em específico na nossa área, eu acho que a gente tem que pensar o que vem sendo feito com a educação pública, especialmente, né? Porque esse tipo de professor, ele não vai existir numa escola privada, né? Por que existe uma condição de possibilidade dessa existência na escola pública? Né? O que acontece na escola pública? Como ela funciona? Como isso acontece lá? Como é que a população se contenta com isso também, né? Então, isso é uma questão. Acho que outra questão é como a gente também responsabiliza individualmente a pessoa da professora que trabalha com folhinha, né? Sem olhar que isso está inscrito num contexto maior, né? Eu costumo falar para os meus alunos que existe uma economia escolar, existe uma economia do tempo, a gestão do tempo na escola, né? E também a gestão que é impingida para a vida de quem dá aula em escola. Dificilmente alguém que leciona em escola leciona menos de 40 horas, né? E 40 horas a cada 50 minutos tu fala com 30. Então, se são 5 períodos numa tarde, tu fala com 150 pessoas por tarde. Pois então, né? Então, começa a fazer a conta. O que isso produz na gente? É um defeito moral? Não, né? Produz uma exaustão. Produz, inclusive, a única forma de recusar é fazendo alguma prática deplorável. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, né? Mas eu acho que a gente tem que também ter um olhar um pouco mais atento e entender de que maneira nós também permitimos que isso acontece. Nós nos preocupamos com a escola pública?
E que medida a gente vai votar no Conselho Tutelar, né? Então, acho que tem um movimento importante no Brasil, apesar de tantas perdas. Claro, fugir um pouco do que tu está falando do miúdo da sala de aula, né? Mas também, voltando para a tua questão, então, né? De que maneira quem chega na escola um pouco mais atualizado, com um pouco mais de vontade, com as energias um pouco maiores, também atua na formação dos seus colegas, né? Eu sei, é difícil, a gente encontra nas escolas, gente, no interior tem coisas maravilhosas. E eu e a Luciana, a gente se debatia muito, porque enquanto existem lugares extremamente precários, quebrados, que as pessoas estão indo à falência, existem escolas maravilhosas, gente, com horta, com as famílias lá ajudando a fazer merenda. Tem uma escola que tem o Dia do Campo, uma cidadezinha desse tamanhozinho, que os alunos fazem pesquisa científica. Então, quando a gente fala mal da escola pública também, e tem muitas que precisam de uma grande, né? Tem tantas coisas legais acontecendo. Então, assim, eu não tenho uma resposta, mas assim, é muito complexo esse assunto, e eu fico um pouco preocupada quando a gente penaliza só a professora que dá aquela aula simplória, né? Acho que ela é uma parte de um problema muito maior e muito mais profundo, né? Mas que dá uma pena, dá, né? Mas o que nós podemos fazer sobre isso? Acho que a universidade tem que pensar junto com essas professoras. Tempo para mais uma, no máximo 2 questões aí de conversa. Eu vou aproveitar e fazer uma coisa antes da próxima questão. Eu sei que vocês estão no microfone. Vou só aproveitar, antes das 2 últimas questões, eu quero muito sinceramente agradecer essa mesa, assim. Estou comovido. As participações de vocês 3, é claro que eu já imaginava que seria forte desse jeito, né? Não à toa, essas pessoas, essas mulheres todas foram convidadas, mas essa mesa produziu um lastro tão grande para pensar o que vai acontecer daqui para frente com esse educativo. Parece que cada questão, cada elemento que importa para isso que começa hoje, que começa aqui, mas que também já começou no passado, com a Carmen sentada na minha casa, e a gente dizendo, será que isso funciona para a Bienal? Será que não funciona? Com essas conversas e com essas trocas, as falas de vocês 3 são uma seta para pensar esse educativo. Eu queria, antes da gente encerrar, aproveitar enquanto temos algumas pessoas aqui, para agradecer publicamente. Muito obrigado, Celina, Luciana e Carmen. Obrigado por isso que vocês produziram aqui hoje. E aí eu vou passar para as 2 últimas perguntas. Boa noite, meu nome é Rejane, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. E assim não vale, eu ia falar justamente isso. Tá? Só com palavras muito mais belas tu fizeste. Eu quero agradecer a vocês imensamente por estarem trazendo à tona assuntos importantes, relevantes, a Bienal trazendo essa temática espetacular, né, que mexe muito, provoca, né, e provoca todos nós a pensarmos os nossos jeitos de estar nesse mundo, né, como nós nos colocamos e nos provocando a pensar, né, como nós vamos seguir em frente, né? E o quanto é importante estarmos juntos, pensando de mãos dadas, para que as coisas fluam de uma forma que possa nos fazer bem, né? Nós estamos precisando disso nesse mundo, né? Estarmos bem, pensarmos adiante, construirmos possibilidades. E essa Bienal nos traz essa possibilidade de construirmos possibilidades infinitas, de pensamentos, de saberes, de nos conhecermos, de olharmos olho no olho e de estar trazendo um prazer de estar aqui. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, me sinto assim fortalecida para seguir inventando nas lutas cotidianas na sala de aula. Muito obrigada. Meu nome é Karina, quero só fazer dois agradecimentos, um agradecimento e só um comentário. Primeiro, agradecer ao Igor como propositor dessa mesa, né? Porque claro que são muitas cabeças pensando juntas, mas no final alguém coloca ali o seu ponto e muito obrigada por ter trazido todas essas 3 mulheres para falar para a gente, porque foi muito especial.
E o comentário é: eu sou mediadora no Educativo do Margues, um museu público, e muitas vezes a gente encontra mais desafios do que possibilidades de fazer o que a gente idealiza e gostaria. Só que a gente, diferente de uma professora que talvez vai ter um ano ou mais de um ano para trabalhar com uma turma, a gente pensa que muitas vezes a gente tem só aquela 1 hora para trazer alguma possibilidade de ideia de educação e arte para aquelas crianças que muitas vezes não têm aulas de artes ou aulas de outras matérias que pensam em arte. Então, também trazer um pouco da ideia da mediação como esse momento de encontro que a gente pode fazer uma pequena diferença. A minha colega, que a Maria, é mediadora comigo, tem uma colega que trabalhou na mediação com a gente, que ela fala o quanto as bienais da Mônica fizeram diferença para hoje ela estar estudando História da Arte. Então, assim, a gente não pode perder a esperança, que pode ser 1 hora ou uma visita numa exposição que vai colocar ali uma sementinha sobre pensar a arte como educação, educação como arte, e, enfim, essas permeabilidades desses campos que vão também estar presentes aqui nessa Bienal. Obrigada. Bom, desejando a todos vocês que estão aqui coragem, que tenhamos todos força para continuar nesse lugar que a gente chama de arte, de educação, essas salas todas, seja a sala de ensaio, a sala do artista, a sala do professor, a sala de exposição, que essas salas se entrecruzem cada vez mais. Deixo o convite para a nossa próxima edição, no dia 31 de outubro, aqui no Centro Histórico e Cultural Santa Casa. Vai ser uma maratona Território Quendê. A gente vai começar amanhã, de manhã, e vai até o finzinho da tarde. Aguardo vocês todos, continuem com a gente. Muito, 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 muito obrigado pela presença de vocês. Mas antes eu preciso agradecer de novo a essas 3 mulheres que são a própria Quendê acontecendo e formando esse território. Obrigado.